boa tarde. Então, voltamos aí, né, para continuar as questõezinhas que a gente já está lá no grupo de vocês, tá? Lá no aplicativo. Só uma coisa que eu queria falar com vocês, caso tenha alguma dúvida, alguma questão que ficou aí, sei lá, sabe, sem muito entendimento, dá uma mensagem, coloca uma mensagenzinha lá pra gente, a gente vai conseguir responder vocês. Da mesma forma como eu já venho respondendo vocês algumas dúvidas, mas até uma questão que apareceu lá no aplicativo, que eu tinha colocado, quem viu o último vídeo vai lembrar disso, que eu tinha colocado 300, se eu não me engano, e era 30, um negócio assim. Eu falei, não, tá certo, vocês são certos sim. Às vezes, porque como a gente não tem o feedback aqui na hora, e a gente acaba tendo tanta coisa na nossa cabeça que tem que falar, né? A gente coloca um númerozinho a mais e nem percebe aqui nas contas, tá? Então já peço desculpas por isso. E qualquer coisa, se passou aí, que gerou dúvidas, coloca lá pra gente, faz um comentário. Se acontecer de vocês estiverem estudando, sei lá, peguei porcentagem para estudar, peguei aqui, ó, inflação, por exemplo, que esse tema vai ser um tema de porcentagem e aumento, tá? Então, tô estudando esse tema aí. Peguei uma questãozinha aleatória lá na internet. Pode entrar em contato para tirar dúvida, tá? Pode entrar em contato para tirar dúvida de matéria também. Tipo assim, tô com dúvida no assunto tal. Tem como você me ajudar? Ajuda, a gente faz o possível para tirar as dúvidas de vocês e ajudar aí, porque nesse momento, né, a gente tem que entender que a gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar a nossa vida, mesmo que no entorno da gente a vida esteja nada bem, esteja tudo anormal, a gente tem que tentar manter o foco como já vinha tendo desde o início do ano, ou até desde antes, para quem já está estudando já há um tempinho, sei lá, ano passado, ano retrasado, enfim. Então vamos tentar manter esse foco, tá? Porque os vestibulares vão acontecer. Quem também estuda para concurso, os concursos vão acontecer, tá? Para outros concursos, que é de concursos públicos. Então não deixa, por mais que pareça desanimador, né? Não deixe essa situação desanimar vocês. Busquem a gente tira dúvida para não ficar parado, tá? Porque acontece, é uma coisa da vida, a gente realmente, às vezes, a gente planeja 1000 coisas na nossa vida, e aí vem uma onda agora, né, na pandemia, quebra nossas expectativas, nossos planejamentos, mas a gente tem que saber se reinventar, tá? Então, não deixar que os nossos sonhos se percam, né, por uma coisa que foi fora ali da nossa linha de planejamento. Então, replanejar de modo que o nosso foco continue e o nosso objetivo continue, e mesmo que seja de outras maneiras, a gente continuar trilhando o nosso caminho para, né, obter o sucesso, no caso de vocês, obter o sucesso no vestibular. Então, dito isso, né, vamos lá. Na questão, eu parei na questão 7, lá na aula da manhã, a gente está voltando aqui agora, tá? Então, a questão 8 é uma questão da UERJ, também, 2015, vestibular 2015. Diz assim, considere uma mercadoria que teve seu preço elevado de X reais para Y reais. Então, teve um aumento, tá? A gente não sabe de quando, mas por aí, por enquanto, não tem problema. Para saber o percentual de aumento, então, olha, quer saber isso aqui? Está falando para vocês de percentual de aumento. Um cliente dividiu Y por X. Então, ele já está dando um caminho das pedras para vocês, ó. Dividiu Y por X, obtendo quociente igual a 2,08 e resto igual a 0. Então, aquela conta ali fechou, tá? Teve resto igual a 0, aquela conta ali fechou. Em relação ao valor de X, então, o que é fazer uma relação de aumento em relação a esse tamanho aqui, esse valor aqui, ao valor de X? É ver, ó, um exemplo, tá? Tô lá numa mercadoria que custa X reais e essa mercadoria, ela passou por um aumento, sofreu um aumento, e aí, né, a porcentagem lá qualquer, enfim. Então, relativizar isso aí é você ver o valor que chegou no final e dividir pelo valor do início.
Então, esse tamanhozinho aí, tipo assim, vai dar 1, alguma coisa, porque se o valor que está em cima, que é y, né, o valor final, é maior que o valor inicial, quer dizer que eu tenho um número dividido por um outro que é menor do que esse numerador, que é esse dividendo. Por exemplo, 5 dividido por 4. Se o valor inicial era 4 e passou a ser 5, é exemplo, tá? Ainda estou fazendo questão só para vocês entenderem. Então, se o valor que era 4 passou a ser 5, qual é o percentual de aumento? Tá? Você vai fazer o valor final e dividido pelo inicial. Isso aqui vai dar 1,25. O que isso quer dizer pra gente? Ó, esse 1, que é a parte inteira, é o quê? É como se eu tivesse pensado, ó, aqui, se tivesse dado 1, por exemplo, se no nosso resultado, se a nossa fração fosse com números que tivesse dado 1, vocês acham que teria sofrido aumento ou que teria... 3 questionamentos, na verdade. Vocês acham que teria sofrido aumento, que teria sofrido um desconto, ou vocês acham que o valor teria permanecido o mesmo? O valor permaneceu o mesmo, né? Se eu estou dividindo o número por ele mesmo, o valor deu 1 aqui, quer dizer que aqui tinha 2 números iguais, tá? Só que aqui, ó, deu 1, que seria o valor 100% dele, tá? Então, ele mesmo. E aqui deu 0,25 a mais, tá? Então, quando um valor que, né, numericamente falando, era R$4 e agora ele passou a ser R$5, isso quer dizer que ele teve um aumento de, ó, 25, 0,25. O que isso representa na forma de fração? 25%, tá? Então, olha só, com números, já vou falar de novo. Com números, se eu estava no valor inicial, 4, esse valor inicial, estou colocando dentro da questão, tá? Para a gente entender o que está querendo. Esse valor aumentou de 4 para 5. Então, relativizar aqui a porcentagem de aumento é fazer o quê? Ó? O valor final dividido pelo valor inicial. Descartando 1, que seria ele mesmo, né? Então, aumentou uma vez mais 0,25, aumentou 25%. Tá? Se ele tivesse dado, por exemplo, 9, ó. Aqui teria dado 2,25. Então, aqui já é uma outra situação. Ó, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que agora, essa situação, saiu do 4 e foi para o 9. Tá? Então, o valor inicial era 4, agora virou 9, que dá 2,25. Só que esse 2,25 aqui, ele indica o que para vocês? Eu tenho que saber que 100% representado por 1. Tá? Então, aqui tem 2, que quer dizer 1 mais 1 mais 0,25. Então, esse aqui, ó, é ele mesmo, o valor inicial, tá? O que sobrou é o aumento. Então, aqui, se o aumento é de 1,25, tá? Quando a gente coloca isso aqui vai para a forma de fração, fica 1, 2, 5 aqui, 125 dividido por 100. Isso é o mesmo que 125%. Então, nesse problema aqui, quando eu determinei valores ali que gerou 125%, né? Ou melhor, quando eu coloquei esses valores aqui, o aumento foi de quanto? 125%, tá? Então, sempre descartando o 1, que o 1 é como se fosse ele mesmo, o valor inicial, tá? Então, vamos trazer para o nosso problema. No nosso problema, para não apagar a marcação. No nosso problema, ele falou que dividiu y por x. Então, ele dividiu, ó, o valor final, que foi aqui, ó, de x para y. Então, ele dividiu o valor final, tá aqui, pelo valor o quê? Inicial. Então, dividiu y para x. E olha o que ele falou pra gente, que isso deu um resultado 2,08 e não deixou resto, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é o valor final e isso aqui é o valor
valor inicial, tá? Então, a gente está fazendo aumento em relação ao valor inicial. Vamos passar o x lá de cá, porque eu quero o valor final e eu quero saber o aumento disso. Então, y é igual a 2,08x. Aí, lembra que a gente estava fazendo aqui? Que, por exemplo, 1,25 era ter um aumento de 25%. Aqui vai ser o mesmo procedimento, tá? Você vai separar isso aqui, ó. Se 2,08, se aqui apareceu 2,08x, como eu posso escrever de modo que apareça o número 1, que seria o total sem aumento? Então, aqui seria 1x mais 1,08x. Isso aqui é o valor dele mesmo. E isso aqui é o quê? O aumento. Como que isso aqui a gente apresenta na forma de porcentagem? 1,08 é o mesmo que 108 dividido por 100. E isso é o mesmo que o quê? 108%. Então, o gabarito dessa questão, letra C de casa. Tá? Inclusive, fiquem em casa. Dúvidas, coloquem lá no grupo de vocês, no nosso grupo, na verdade, né? E vamos partir para a próxima questão. Próxima questão, uma questãozinha lá, o R de 2016. Essa é bem tranquilinho mesmo. A gente pode pensar que ela é de aritmética, tá? Essa é uma questão de aritmética. E vamos ver como que se dá aí o enunciado da questão. Uma campanha de supermercado permite a troca de 8 garrafas vazias. Então, já vou sublinhando aqui, ó, coisas importantes. De qualquer volume, ou seja, qualquer tamanho a garrafa, tá? Pode ser de 1 litro, 2 litros, 1,5 litro, 2 litros e meio, enfim. De qualquer volume, por uma garrafa de 1 litro cheia de guaraná. Então, a cada 8 garrafas vazias, uma pessoa pode ir lá no mercado e trocar por uma garrafa de guaraná de 1 litro, tá? Considere uma pessoa que, tendo 96 garrafas vazias, fez todas as trocas possíveis. Após esvaziar todas as garrafas que ganhou, ela também as troca no mesmo supermercado. Então, olha qual é a situação. Ela vai lá, troca as 96 garrafas que ela tem, tá? E aí, ela conseguiu uma quantidade. Essa quantidade, ela faz outra troca, tá? Após esvaziar, isso eu já falei. Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total máximo de litros de guaraná recebidos por essa pessoa em todo o processo de troca equivale a. Então, quer saber quantos litros a pessoa recebeu quando trocou as 96 garrafas vazias e quando trocou as que ela já tinha recebido, tá? Então, vai ter que somar, né, as duas situações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir 96 por 8. Por quê? Porque a cada 8 garrafas vazias, nós ganhamos 1 litro de, ou melhor, uma garrafa de 1 litro de guaraná, tá? Então, se nós temos 96, eu vou tentar descobrir aqui agora quantas garrafas a gente pode receber, tá? Então, 96 dividido por 8 dá 1, sobra 1, abaixa 6, 12. Tá? Então, aqui na primeira situação, ó, no primeiro momento, ela recebeu 12 garrafas de 1 litro cheias. Então, aqui, ó, ela vai receber quantos litros de Guaraná? 12 litros de Guaraná. Então, essa é a primeira situação. Agora, isso aqui corresponde a 12 garrafas também. Vou colocar aqui, na verdade, 12 garrafas.
Isso corresponde a 12 litros, tá? Então agora ela pegou essas 12 garrafas, já utilizou lá agora naquela ganhou e vai trocar de novo. Então é o segundo momento. Aqui vai dar 1 e ainda vão sobrar 4 garrafas, tá? Então aqui ela ganhou, nessa nova troca, ela ganhou uma garrafa que corresponde a 1 litro, tá? Então, no primeiro momento, ela ganhou 12 litros, no segundo momento ganhou 1, ao todo, ela ganhou 13 litros de Guaraná, que é a letra B, tá? Vamos para a próxima. Essa tá dando para ver no vídeo? Tá vendo? Dá pra ver. Tá? Bem fraquinho. Tá. Vamos na próxima. Questão de 2016. Tá? No Brasil, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o ganho mensal dos contribuintes, com base em uma tabela de descontos percentuais, Esses descontos incidem progressivamente sobre cada parcela do valor total do ganho, tá? Denominadas de bases de cálculo, de acordo com a tabela seguinte. Então, a tabela está escrito assim, ó, a base de cálculo aproximada em reais e o desconto que tem, tá? Então, até R$ 1.900 não há desconto, tá? Então, é isento de desconto. De R$ 1.900,01 até R$ 2.800, o desconto que é feito ali é de 7,5%. De R$ 2.800,01 até R$ 3.750, o desconto feito é de 15%. De R$ 3.750,01 até R$ 4.665, o desconto feito é de 22,5%. E acima de 4.665, ou seja, a partir de R$ 4.665,01, o desconto é de 27,5%. Segundo a tabela, um ganho mensal de R$ 2.100 corresponde a R$ 15 de impostos. Admita um contribuinte cujo ganho total em determinado mês tenha sido de R$ 3.000, tá? Só que foi feito em cima de parcelas. Deixa eu ver isso aqui mais pra frente. Para efeito do cálculo progressivo do imposto, deve-se considerar esse valor formado por 3 parcelas. Então, olha o que explica aqui, ó. É um cálculo progressivo do imposto, tá? Então, essas parcelas que vão sendo somadas aqui, elas não estão sendo vistas de maneira individual. Elas estão sendo vistas como um montante em cima daquele que ele já recebeu, tá? Então, aqui, ó, ele recebeu R$ 1.900, depois ele vai receber mais 900, então vai fazer um montante ali, tá? De 2.800. E ao final, ao montante de 2.800, ele ainda vai agregar R$ 200, tá? O imposto de renda em reais que deve ser pago nesse mês sobre o ganho total é aproximadamente igual a. Então, a gente tem que considerar parcela por parcela, tá? A gente vai considerar parcela por parcela. Então, olha só, a primeira parcela, ela é de R$ 1.900, tá? Só que até R$ 1.900, esse valor fechadinho, ela é isenta de imposto. Então, a gente não vai fazer cálculo nenhum, tá? E não vai calcular a porcentagem em cima de nada, é 0% ali, isenta de imposto, tá? Então, a primeira parcela,
não gerou Ih, eu apaguei a marcação de novo. Legal. Eu acho que é isso aqui. Não sei. Eu acho que não sei. Enfim, então não gerou imposto, tá? Segunda parcela, vamos ver. Na segunda parcela, eu estou somando agora, ó, R$900. Então, ó, vou somar R$900. Isso aí no nosso montante vai dar quanto? 2.800, perdão. Então, é em cima desse cara aqui que nós vamos procurar aonde está a porcentagem que a gente vai tirar, tá? Então, aqui, ó, caiu 2.800, tá? 2.800 apareceu aqui, ó. Tá? Com um desconto de 7,5%. Então, sobre esses R$900 da segunda parcela, nós vamos fazer o desconto ali. Então, aqui vai ser, ó, 7,5% de R$900, tá? Então, vai ficar 7,5 sobre 100 vezes 900, simplificando, nós vamos ter R$67,50 de impostos, tá? Podem fazer os cálculos aí para a gente não perder tempo. Na terceira parcela, vamos colocar aqui, ó, para guardar, tá? Na terceira parcela, ele acrescentou ao montante de R$2.800 um valor de R$200, tá? Então, olha o que está acontecendo. Quando a gente acrescentar nesse salário, 2.800 passou para 3.000, que é o que ele recebe ali no final. Então, agora o nosso montante entrou em qual parâmetro aqui de base? Entrou nesse aqui, ó, da terceira linha, tá? Então, sobre os R$200 vai cair um desconto de quantos por cento? 15%, tá? Então, a gente vai fazer isso aí. Então, 15% de R$200, tá? Então, 15 sobre 100, que multiplica 200, simplificando, R$30, tá? Então, no total, eu tive aqui na primeira parcela uma isenção de impostos, na segunda parcela 67,5 e na terceira R$30. Então, no total, nós vamos ter aqui, ó, total descontado vai ser igual a 97,50 centavos, tá? Então, o que mais se aproxima ali, ó, o imposto de rendas em que deve ser pago sobre o ganho total é aproximadamente igual a, o que mais se aproxima, letra B, 98, tá? Mais uma vez, caso haja alguma dúvida, manda perguntinha lá no link que eu disponibilizei ontem com o PDF da aula de hoje. Cara, não vou me acostumar com essa marcação aqui.
Essa é uma questão muito boa. Gosto muito de geometria. Que isso? Tá... Cristiano tá aqui, ó, praguejando quase a minha geometria linda. Para com isso, hein? Número 11. Deixa eu ver bastante assuntos aqui essa questão. Uma questão da UERJ 2014. Considere uma placa retangular ABCD. Então tá aqui o vértice A, o vértice B, vértice C e vértice D, tá? De acrílico, cuja diagonal AC mede 40 centímetros, tá? Então ele já falou para vocês onde está a diagonal do problema aqui. Só que olha só, numa questão ele pode vir para vocês, né? E vocês podem confundir no seguinte sentido. O que é a diagonal aqui do quadrado? Ok, é facinho, só você ligar um pontinho ali no outro, né? A gente já pensa na diagonal, aquela curvinha, né? Deitadinha. Só que o que é a definição de diagonal de um quadrilátero ou de um polígono de 5 lados, de 6 lados, enfim. O que é a definição de diagonal? Tá? Então, olha só, esses pontinhos aqui que a gente chama de vértice, o A e o B, eles são consecutivos, ou melhor, adjacentes. O que a palavra adjacente indica pra gente? Que eles estão aqui, ó, um logo em seguida do outro, tá? Eles são vizinhos, vamos dizer assim, tá? Então, quem é o adjacente, o consecutivo aqui do A? Pode ser o B ou pode ser quem? O D, tá? Então, o vértice B e o vértice D são adjacentes ao vértice A, estão do lado do vértice A, formando ali, né, o nosso polígono, que no caso aqui é um retângulo, um quadrilátero notável aqui é um retângulo, tá? Então, o que é a diagonal? A diagonal é um segmento de reta que une dois vértices que não são adjacentes. Então, se B é adjacente ao vértice A e D também é adjacente ao vértice A, quando eu uni-los, eu não vou ter diagonal. No nosso exemplo aqui, ele vai ser exatamente o quê? Um lado, tá? Então, a diagonal é isso. Anota aí. Diagonal de um polígono qualquer é um segmento de reta que une dois vértices desse polígono, tá? De um polígono, dois vértices não adjacentes, ou seja, eles não podem estar um lado do outro, tá? Então, ele está falando aí pra gente do vértice A e do vértice C. Eles são também, ó, assim como B e D, são diagonais do nosso retângulo, tá? Por exemplo, se eu tivesse um pentágono, no retângulo é fácil ver isso aí, né? Que é da nossa vida toda. Mas no pentágono, como que eu vejo aqui quem são as diagonais? Eu tenho esse vértice, esse e esse. Vou chamar de A, B, C, D, E. A tem como vértices adjacentes o B e o E, tá? Então eu não posso ligar, porque quando eu ligar eu vou formar lado, não vou formar diagonal. Quem são os vértices não adjacentes ao A? É o C e o D, tá? Então, AD e AC são diagonais, tá? Então, essa é a definição de diagonal de um polígono qualquer. Aí, vamos continuar o que ele está falando aí na questão. Então, aquela diagonal AC, daqui até aqui, ó, vale 40 centímetros. Um estudante, para construir um par de esquadras, esquadra é aquela reguinha triangular que vocês já devem ter visto na escola de vocês, fez 2 cortes retos nessa placa, tá? Nas direções A, ou seja, ele marcou um ponto E aqui e fez o primeiro corte, tá? E o outro corte foi na direção de A até C, ou seja, ele marcou aqui, ó, e cortou. De modo que DAE, vamos procurar esse ângulo. DAE, o ângulo que está no meio é o ângulo onde vai estar grudado o valor ali, tá? Então, DAE quer dizer que 45 graus está aqui, ó. Tá?
E BAC vale 30 graus. Vamos procurar BAC. BAC tá aqui, ó. 30 graus. Lembrando que aqui eu não tô fechando, ó. Tem um ângulozinho aqui no meio que não está sendo fechado, tá? Então aqui tem um outro ângulo. Eu tenho aqui, ó, 45, tem uma outra aberturinha aqui e um de 30 aqui, tá? Aí beleza, conforme a figura seguir. Após isso, o estudante descartou a parte triangular CAE, que é essa parte que está pintada aqui, ó, bem aqui no meio. Tá? Ele jogou fora porque ele não vai formar o esquadro que ele quer, com as medidas que ele quer. Porque quando a gente pensa em esquadro, a gente já tem padrões, tá? Tem um esquadro aqui, ó, que é desse formato, forma pra gente um triângulo que a gente chama de isósceles, eu já vou explicar o que é isso, tá? E aí também forma um outro triângulo, que é um triângulo que a gente fala que é o 30, 60, 90, tá? Então, quando a gente está trabalhando com esquadro, a gente tem esses dois tipos de esquadros. Por isso que é formado dessa forma. Restando os dois esquadros. Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e que aqui saiu, foi erro de digitação na hora de eu colar lá a questão do site da prova, tá? Isso aqui que ele está falando é π igual a 3,17. Deixa eu ver agora que eu tô vendo esse erro aí na questão. Deixa eu achar aqui. Não sei se... Ele falou para calcular aqui. Isso aqui. Na verdade, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Não vi esse erro. Que pi não é isso? Pi é 3,17. 3,14 no caso. Então, vou considerar isso aqui. Assim, vou olhar ali na minha colinha aqui e vou ver o que está de errado. Depois eu mando para vocês. Ah, lembrei que não foi aí, tá, gente? É raiz de 3. Ele mandou considerar como 1,7. Perdão. Tá? É isso aí. Isso aqui é a raiz de 3 que vai aparecer aí, que veio com erro de digitação aqui na questão, eu não vi lá na hora. Outro errinho aqui, ó, mas aqui já é mais visível pra gente, que é cm ao quadrado, que tá falando de área em centímetros ao quadrado. Então, vamos lá. Então, olha só. Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e que raiz quadrada de 3 seja 1,7, então ele está mandando você, caso apareça uma raiz de 3 no meio do problema, está mandando você trocar por 1,7, tá? E aí isso aí vai facilitar um pouquinho as contas para a gente no final. E descobre pra gente a área em centímetros quadrados do triângulo CAE. Então a gente vai saber essa área que foi desprezada. E aí, como é que a gente faz uma questão dessas, tá? A maneira mais simples de resolver essa questão. Vocês vão tentar descobrir, de alguma forma, a gente vai ver como, a área desse triângulo aqui, tá? Isso dentro do contexto como um todo, que eu digo é o dentro do retângulo. Então, vocês vão descobrir a área desse triângulo aqui, tá? E a área desse. Por quê? Porque quando eu retirar a área desse triângulo aqui e retirar a área desse triângulo aqui, quem vai sobrar é o quê? É o triângulo que ele está pedindo para a gente achar a área, tá? Então, o que sobrou é esse triângulo aqui com verde mais claro. Até aqui, beleza? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai descobrir a área desse carinha, a área desse carinha, subtrair da área total do retângulo, tá? Ah, Dayana, mas como a gente vai fazer isso? Eu não tenho valor de nada ali, eu tenho valor de diagonal e ângulo, tá? Aí entra uma coisa importante, importantíssima na matemática, que é o quê?
Trigonometria. Olha que delícia. Amo trigonometria. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Se eu estou trabalhando dentro de um retângulo, tá? A principal característica, na verdade não a principal, mas uma das principais características de um retângulo é o quê? Que eu tenho ângulos retos, tá? E quantos graus tem ângulos retos? Vou pensar, retângulo, triângulo, retângulo, eu posso unir essas ideias aí, e aí eu descubro que o quê? Eu tenho que ter ângulos de 90 graus em todos os cantinhos aqui, tá? Então, nesse cantinho aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus e nesse outro cantinho também. Então, esses triângulos aqui são triângulos o quê? Triângulos retângulos. E aí fica mais fácil a nossa visualização trabalhando dentro da trigonometria, tá? Então, beleza aqui. Vamos pensar uma coisa. Só pra gente começar já a unir algumas ideias. Sei quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Se eu não sei, deveria saber, tá? Eu dei aí numa aula para trás o SI e o AN, que é o quê? Soma de ângulos internos, e AN era cada ângulo quanto vale, tá? Só que aqui no triângulo é facinho. Na vida toda a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, tá? Então, se aqui eu já tenho 90, aqui eu tenho 45, faz as contas aí. Vê se não deu 135. Agora, faz as contas para ver quanto falta para chegar no 180. Vê se não é 45 também. Tá? Por que eu falei lá no início que esse triângulo ali era um triângulo isósceles? Qual a característica de um triângulo isósceles? A principal característica de um triângulo isósceles é o seguinte, é um triângulo que eu tenho um lado que eu chamo de base e os outros dois lados, que são, né, os outros lados do triângulo, são congruentes. O que é congruente? Congruentes que têm o mesmo tamanho. Então, de um modo informal, o que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente, tá? Como a gente sabe que esse é um triângulo isósceles? Porque outra característica de um triângulo isósceles é o seguinte, se eu chamar um lado de base, os ângulos da base, que são esses caras aqui, eles também são congruentes. E o terceiro ali é diferente, tá? Por quê? Num triângulo, a abertura indica o tamanho do lado, tá? Então, quanto maior o lado, quanto maior o ângulo, maior o lado. Quanto mais fechadinho o ângulo, menor o lado vai ser. Se esses caras aqui têm o mesmo tamanho de lado, quer dizer que eles têm a mesma o quê? Abertura em relação ao ângulo. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho ângulos de 45 graus, ângulos de 45 graus. Então, ele gerou o mesmo tamanho para esse lado, para esse tamanho aqui. E aqui é a mesma coisa, gerou o mesmo tamanho, tá? Já explico porque eu tô falando isso. Vocês já vão conseguir identificar onde eu quero chegar, tá? Então, aqui, se tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. E aí nós temos catetos adjacentes e opostos aí em relação ao ângulo. E nós temos uma linda, maravilhosa chamada hipotenusa, que é o maior dos lados, tá? E a característica dela ser o maior dos lados é que ela é oposta ao maior ângulo, tá? Então, se eu pensar aqui nessas definições, ó, nesse triângulo aqui que a gente está mexendo por enquanto, né? Então, aqui tem 90 graus, 45, 45. Qual é o maior ângulo? Não é 90 graus? Eu não acabei de falar que o maior ângulo é o oposto ao maior lado? Então, onde está o maior lado? De A até E, tá? Então, aqui se encontra a nossa hipotenusa. Da mesma forma, no outro triângulo, que é um triângulo retângulo. Então, se aqui tem 90 graus e aqui tem 30, aqui só falta quanto para completar? 30 mais 90, 120. 120 para completar 180. Então, esse ângulo aqui, ó, 60 graus, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar a trigonometria agora, nesse momento. Vou colocar aqui um desenhozinho para a gente relembrar o que acontece com a trigonometria no triângulo retângulo. Vou desenhar aqui para vocês. O maior lado, ó, aqui está 90 graus. Vou colocar mais para cá, porque eu acho que a cor ali, para vocês, muda quando eu estou colocando na luz e quando eu estou colocando aqui na parte sem luz.
Aqui está ângulo de 90 graus, beleza, tá? Então aqui é o que a gente vai chamar, ó, de hipotenusa, tá? Vamos supor que estou trabalhando com esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, tá? Isso já é dentro da trigonometria, tá? Quando nós pensamos na trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem que ter um ângulo, porque a trigonometria nos obriga a trabalhar com os ângulos. A gente faz relação com o ângulo, tá? Então, olha só, para quem ainda tem dúvida nisso, tá? Isso aqui, lá na geometria, é só cateto. Na trigonometria, eles vão se subdividir, tá? Só que aí a gente tem que olhar em relação ao ângulo. O ângulo está aqui, o ângulo alfa está aqui. Esse cateto vai ser, aí entram dois nomes novos, oposto ou adjacente. Lembra que eu falei que o adjacente é estar do lado? Então ele está ali bem do ladinho do ângulo. Quer dizer o quê, ó? Esse cateto, ele está bem do ladinho do ângulo, não tá? Então ele vai ser pra gente o cateto adjacente, tá? Agora, esse cateto aqui, ele já está, ó, do outro lado. Então ele é o que do ângulo? Ele vai ser o cateto, então aqui, ó, cateto adjacente ao ângulo alfa, e aqui cateto oposto ao ângulo alfa, tá? Daiana, isso mudaria se o ângulo tivesse aqui? Com toda certeza. Se o ângulo tivesse aqui, ó, agora esse cara seria o adjacente e esse seria o oposto. Então tem que tomar cuidado com isso, porque não é padrão. Você tem que ir de acordo com onde está o ângulo, tem que seguir o ângulo, tá? Então onde ele está o cateto adjacente e o outro é o oposto. Então, existem três relações maravilhosas, amo, que é seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto, vou colocar aqui do lado. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como a gente vai fazer para lembrar isso? Ó, o cateto oposto, ele está com ou sem o ângulo de alfa graus? Ele está sem o ângulo de alfa graus. Então, a gente vai usar seno ou cosseno. Aí você faz um trocadilho aí, ó. A gente vai usar seno. Então, cateto oposto sem o ângulo. Cateto adjacente com o ângulo, tá? Todos eles sobre hipotenusa. Agora, a tangente. Lembra da Coca-Cola que a gente toma? Só lembra disso, ó. Coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí vai ficar fácil, não tem como errar mais, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aqui daquela forma. Vou apagar isso tudo que já tem que estar na nossa cabeça. Isso é só para relembrar. Então, no triângulo, vamos ver aqui o triângulo ABC. Por que eu vou trabalhar com ele primeiro? Porque eu tenho nele duas informações importantes. Eu tenho o ângulo, os ângulos aqui, e eu tenho a melhor de todas, que é a hipotenusa, tá? Então, eu vou fixar esse ângulo aqui, ó. Vou esquecer esse por enquanto. Vamos trabalhar com 30 graus, tá? Existe uma tabelinha, tá, gente? Para quem não lembra, ó. Seno, cosseno. Então, gente, vou tentar fazer aqui como rascunho. Então, 30, de 30 graus são os ângulos notáveis, tá? Isso aqui é para quem não lembra. Quando eu estou trabalhando com seno de 30, isso vale meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá? Cosseno, agora é tudo invertido. Raiz de 3 sobre 2.
cosseno raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 sobre 2. Tá? Então, aqui é assim. A tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, essa é a tabela. Vou deixar ali só para a gente poder usar. Então, olha só. Eu tenho que saber, como eu falei com vocês, que para achar esse triângulozinho aqui, a área dele, eu tenho que pegar a área do retângulo total e aí descobrir a área desse triângulo, a área desse e descontar, tirar, né? Vai sobrar só um pedaço do meio. Então, eu tenho que tentar também, de alguma forma, para isso, né? Descobrir os lados do retângulo, tá? Porque aí, se eu descubro esse lado do retângulo, de cara eu já tenho um dos lados do triângulo. Se eu descubro esse lado, outra coisa, se eu descubro BC, que é um lado do triângulo, que por sua vez é o lado do retângulo, eu consigo descobrir o que também, ó? Eles são, ó, paralelos e congruentes, então eu consigo descobrir esse tamanho, e por eles serem isósceles, esse tamanho que apareceu aqui, aparece onde também? Aqui embaixo. Então eu já mato 20 milhões de coelhos numa cajadada só, tá? Então vamos chamar isso aqui de X, que eu não conheço. O ângulo tá aqui, 30 graus, tá? Vamos usar aquela relação que estava ali no começo. Eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo tá aqui. Esse cara aqui, ele é cateto. Ele é cateto que tá com ou sem o ângulo. É cateto que tá sem o ângulo. Então a gente vai usar cosseno ou seno, ou tangente. A gente vai usar seno, tá? Então, o seno. De qual ângulo nós estamos falando? 30 graus. Então, seno de 30 graus, vou desenhar aqui, ó. É igual a quanto? É igual a cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que no nosso exemplo vale o quê? 40. Só que, ó, quanto vale o nosso seno de 30? Meio. Então, eu vou substituir. Meio é igual a x sobre 40, de uma proporção, que é o mesmo que multiplicar cruzado. Então, x vezes 2, 2x, isso é igual a 40. Como nós fizemos aí a equação, a gente vai achar o x igual a 20 centímetros. Então, eu já achei esse valor aqui, ó. E já achei, por consequência, esse valor e esse valor. Aqui já matou a charada de quanto vai ser, tá? Agora falta achar esse aqui de cima, que eu vou chamar de y. Y tá com ou sem o ângulo, tá? Com o ângulo. Então, eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Cosseno, isso aí. Cosseno de quantos graus? Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, 40. Tá? Quanto vale o cosseno de 30 graus? Vamos procurar. Cosseno de 30 graus, ó, achei. Raiz de 3 sobre 2. Podemos substituir? Óbvio. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 40. Vou apagar para ter espaço, já tem que ter na nossa cabeça. Então, 40 vai passar para cá, ó, multiplicando. Y vai ser igual a 40, que multiplica a raiz de 3 e divide 2, tá? Então, ó, vamos simplificar. 40 por 2, 20. E o que ele falou lá no começo pra gente? Quando aparecesse a raiz quadrada de 3, a gente poderia substituir por quanto? Por 1,3. Perdão, 1,7. Então, nosso y vale 20 vezes 1,7. Isso dá quanto? 34 centímetros. Então, aqui, ó, nós temos 34 centímetros. E aqui, se já tem 20, aqui só pode ter o quê? No final, 14 centímetros, tá? Por que isso tudo? A gente vai calcular essa área e essa. Ah, Daiana, mas eu não lembro como é que calcula a área de um triângulo. Aqui existem várias, tá, gente? A gente pode ver no próximo aula. Mas aqui a gente vai usar a mais fácil de todas, a mais básica que a gente conhece da vida toda, que é a base vezes a altura dividido por 2. Só que num triângulo retângulo,
Por definição, quando a gente trabalha com a altura de um polígono qualquer, a gente trabalha uma coisa chamada de base, então a gente fixa uma base, tá? E a altura vai ser um segmento de reta perpendicular a essa base, tocando no último vértice, tá? Então, quando a gente trabalha com um triângulo retângulo, se eu chamar esse cara aqui de base, a altura vai ser um segmento perpendicular a ele. Então, eu vou chamar que o outro cateto é a altura do triângulo, tá? Então, eu já estou com a faca e o queijo para cortar. Se eu tenho o valor dos dois catetos, um é base e o outro é altura, tá? Então, no triângulo, acho que aqui vai dar para ver ainda. No triângulo ADE, como que a gente vai calcular a área? Base, a área do ADE, ó, base eu vou chamar de 20, vezes a altura, que é 20 também. E vou dividir por 2. 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2, 200 centímetros quadrados, tá? E a área do outro aqui, ó, a área do triângulo ABC. Quem é a nossa base lá, ó? Qualquer um. Vou chamar de 34. 34 vezes 20 dividido por 2, tá? Então, simplificando, ó, 20 por 2, 10. 10 vezes 34, 340. Vou apagar aqui, só pra gente ter espaço, tá? Então. E a área do retângulo de ABCD? A área do retângulo a gente calcula multiplicando a base pela altura. Então, a nossa base aqui, ó, 34 vezes 20. Isso vai dar 680 centímetros quadrados. Então, a área do triângulo ACE vai ser 680 menos a área desses dois, tá? Já vou somar aqui para ver quanto dá. 200 mais 340 dá 540 centímetros quadrados, tá? Então, 680 menos 540, a área do triângulo ACE dá 140 centímetros quadrados. Letra C de casa mais uma vez. Tem tempo ainda? Tá. Vamos para a próxima. Próxima questão. Eita, deixa eu escrever aqui. Para encerrar. Um anel, questão de 2017, de múltipla escolha. Um anel contém 15 gramas de ouro e 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 gramas de ouro para 1 de liga metálica, tá? Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em ouro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade em gramas de ouro puro. Então, eu quero descobrir aqui, ó, como eu faço para transformar esse anel aqui, que é de 16 quilates, num anel de 18 quilates. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que ali o anel ele tem uma proporção de elementos. Tá? Então, para ser de 16 quilates, ele falou o seguinte, ó, que eu tenho 10 gramas de ouro puro para cada 5 gramas de liga metálica. Tá? Então, essa proporção é 10
10 gramas de ouro. Aqui eu estou fazendo a proporção de ouro para liga, poderia ter sido ao contrário também, tá? E aí na nossa nova transformação também deveria fazer o contrário. Então, como eu estou fazendo a proporção de ouro para liga, eu estou fazendo aqui, ó, 10 gramas para 5 gramas. Isso aqui determina para gente um ouro de 16 quilates, tá? Agora ele falou pra gente o seguinte, ó, que um ouro de 18 quilates, ele tem na proporção dele 3 gramas de ouro puro, tá? Para 1 grama de liga metálica. Então aqui, ó, para 18 quilates, olha o que está acontecendo. Eu tenho 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga, tá? Então, a proporção é essa daqui. Ele quer saber quanto nós temos que acrescentar de ouro nesse cara aqui para nosso anel, né, nosso ouro, passar de 16 quilates para 18 quilates, tá? Então, eu tenho que acrescentar uma grama de modo que essa proporção aqui seja igual a essa, tá? Eu não sei quanto eu tenho que acrescentar aqui. Então, quando a gente não sabe o valor de alguma coisa na matemática, a gente dá um nome de letra, dá uma incógnita, tá? Então, aqui, ó, na transformação, eu acrescentei X valor, X gramas, lá no meu início, né? De modo que a minha nova proporção, essa proporção aqui, seja essa razão aqui. Então, a gente vai, ó, igualar a 3 para 1. Tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, uma regrinha, uma propriedade de proporção, que é multiplicar cruzado. Então, aqui nós vamos ter 10 mais x igual a 15, tá? Então, letras de um lado, número do outro. X igual a 15 menos 10. Então, esse x que foi acrescentado ali, para essa nova transformação, né? Para essa nova não, essa transformação de um ouro de 16 quilates para um ouro de 18 quilates tem que ser uma gramatura aqui de 5 gramas, tá? Então, letra B de bola. Tá? Então, acrescentando 5 gramas de ouro puro dentro dessa composição aqui, nós passamos a ter, não mudando a composição, a gramatura aqui da liga, tá? A gente só mudou a composição aqui, a quantidade de ouro puro. Então, quando eu acrescentar 5 gramas de ouro puro aqui, essa nova percepção aqui passou a ser de 18 quilates. Esse novo ouro ali que foi gerado, ele passou a ser 18 quilates e não mais de 16 quilates, porque mudou a proporção de ouro puro para a liga metálica. Tá ok? Então, com essa questão a gente vai encerrar a aula de hoje. Próxima aqui, então, aí de novo, resolvendo questões da UERJ. Então, ó, já comecei hoje a falar de trigonometria, né? Vocês viram aqui na última questão que a gente já começou a falar de trigonometria. Então, já vou trazer mais questõezinhas de trigonometria, de geometria para vocês, para a gente poder trabalhar também a parte de geometria, não só álgebra e aritmética, e a gente poder se divertir mais aqui. Beleza? Então, fiquem em casa, se cuidem, máscara e álcool gel na bolsa de vocês sempre. E até a próxima. Beleza? Beijão, fiquem com Deus e bons estudos.